todos? Queria trazer uma notícia para vocês que pode ser que seja boa e pode ser que não seja. Nada dura para sempre. Então, isso podemos dizer assim que é um movimento de vice-versa. Mas com certeza, se você crê que nada dura para sempre, você não vai ter problemas, você não vai ter dificuldades. Essa frase é a frase do desapego, é a frase da impermanência. Nada é permanente na Terra. Nada. Mamãe, papai, vovó, titia, filhinhos, filhotas, princesas e príncipes, nada é permanente. Não que se esfacela com o tempo, mas nada permanece com a mesma configuração. E nós vamos viver isso daí. Não tem como não viver. No Evangelho de Pedro, ele diz o seguinte: porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece sempre. Pedro 1, 24 e 25. Então, o Hamed escreveu uma mensagem curtinha a respeito desse assunto, que eu acho interessante nós comentarmos, porque nós vivemos as nossas grandes dificuldades, ou seja, a nossa única dificuldade é nosso apego pelas coisas. Nós sofremos muito por achar que as coisas são permanentes. E à medida que a gente sai da infância espiritual, a gente vai percebendo que as coisas são temporárias. Eu estou temporariamente na Terra, temporariamente eu tenho esse pai, essa mãe, temporariamente eu tenho essa família, temporariamente eu tenho esse corpo físico, enfim, temporariamente eu tenho esses amigos. Isso, na verdade, não é um descrédito, mas isso é uma realidade que nós podemos constatar com o passar do tempo. O que dura para sempre, a não ser a palavra de Deus? Eu sempre digo aqui uma coisa interessante de se perguntar: quantos pais já tivemos? Quantas mães já tivemos? Quantos benê nós tivemos? Enfim, muitos. Em cada encarnação, uma nova etapa, uma nova vida, um novo pai, uma nova mãe, um novo marido, uma nova esposa, novos filhos. E a vida funciona assim. Mas eu não concordo com isso. Sinto muito. Mas essa é a realidade.
E com o tempo nós vamos percebendo que isso é a realidade mesmo. Então, diz Hamed que todas as grandes tradições espirituais da humanidade insistem na noção da não permanência. Tudo na existência está em trânsito. E nossas definições podem mudar conforme as épocas e as eras. Ele fala, inclusive, daquilo que você define como sendo X ou Y. O tempo muda. Nós expandimos a nossa questão de visão de mundo e nós mudamos as nossas qualificações, nós mudamos as nossas definições. Não existe nada absoluto. Tudo é relativo. Por isso não devemos julgar de modo definitivo, olhando apenas as circunstâncias exteriores. Veja que os nossos julgamentos eles são sempre muito falhos, sempre muito claudicantes, porque a nossa visão é muito curta. Nós nunca vemos as coisas em visão de espiritualidade ou de eternidade. Quando você vê as coisas na visão da eternidade, tudo muda. Tudo muda. Você olha para a sua família em questão de eternidade, seria o mesmo que nos perguntar assim, o que será da minha família daqui 300 anos? Ou de mim? Muda. É a visão da eternidade. O que será minha família daqui 2 anos? É a mesma. Então, vivemos nessa dicotomia, nessa angústia de querer segurar as coisas para que elas não mudem. As circunstâncias exteriores são falhas. Quando você olha para alguém e julga a aparência, aquilo é falho. Porque não é assim que funciona. Então, as nossas grandes dificuldades, o nosso grande desespero é querer se agarrar no imutável. Corpo-mente é mutável. O imutável é só as coisas do céu, espirituais, que não mudam. Vejam que existem leis que estão funcionando há séculos, nos regendo. Não mudam. É sempre as mesmas leis imutáveis. O nosso corpo físico é mutável, mesmo quanto à nossa condição de gênero. Eu acredito que nós deveríamos tomar mais cuidado quando a gente levanta bandeiras. Porque você pode levantar bandeiras que logo, logo vão cair por terra. E nós não abrangemos corretamente, abranger corretamente a nossa noção da não permanência na natureza é estender-se a profundo manifestação em nós e fora de nós, afirmam os velhos sábios. Veja, até o nosso corpo físico ele é muito transitório, ele muda muito. Se nós pegarmos um feto, a determinada época, você não pode qualificar ele como homem ou como mulher. O feto só tem uma aparência real quando ele chega em determinado estágio do processo embrionário. O seu órgão se desenvolve para fora, ou o órgão sexual se reflete para dentro.
definindo assim a sexualidade. Mas até isso é muito passageiro, muito volúvel. Então, quando Jesus dizia o céu e a terra passarão, ele justamente estava se referindo a isso. O céu e a terra passarão, mas o que vem do meu Pai não passará. Isso vai permanecer. E cada vez que o tempo passa, a ciência mais abaliza, comprova, certifica que as palavras de Jesus têm uma função verdadeira, né? O que nós muitas vezes deixamos de lado por achar que fosse coisas da religião, né? E na verdade não é verdade. Os dias e os acontecimentos se sucedem uns aos outros e a história se reescreve. O que existia há pouco, agora não existe mais. Tudo muda. Eu fico muitas vezes me perguntando, quem se lembrará de nós daqui a alguns anos? Quem que se lembrará de nós? De nós não, porque pode ser que a gente fala umas idiotices assim, que quem escreve um livro ou planta uma árvore é uma coisa que vai durar para sempre. São balelas, né? Porque vamos pegar uma personagem assim. Quem se lembra de Sócrates? Todo mundo fala assim, eu. Mas lembrar o que você lembra de Sócrates? Que ele foi um filósofo famoso, que você escutou alguém dizer. Mas você não lembra de Sócrates em si. O jeito dele, das palavras dele, do olhar dele. Você pode lembrar das palavras deles, porque é um repeteco, é um Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Isso você lembra. Então, nós seremos esquecidos. É fato. Por mais que você se arrume, se aprimore, se penteie, se maqueie, se arrume os cabelos, você será esquecido. É uma constatação horrível isso, ou não? Algumas pessoas disseram sim. Mas é o que vai acontecer. Por que será que as pessoas não se conformam com isso? Quem poderá me falar? Diz Chapolin Colorado. Quem poderá me dizer? Por que as pessoas não se conformam que vão ser esquecidas? Quem vai lembrar que você tinha olhos verdes ou pretos? Quem vai lembrar do seu olhar, da sua expressão, da fisionomia? Quem lembra dos olhos da vovó?
Alguém lembra os olhos da sua avó? Aqui presente? Você falou que sim ou foi mosquito, Ronaldo? Hã? Os dois. Você lembra do olhar da sua avó? O Ronaldo lembra. E do avô? Não. Nós esquecemos. É transitório, passa. Tudo que não é produtivo em termos de ficar na permanência, fica na impermanência. Na transitoriedade. É transitório. Inserido nessa não permanência, o ser humano luta desesperadamente com todas as suas forças para se agarrar ao que o rodeia. Porque se eu me apego em determinadas coisas, eu vou ser lembrado. Se eu deixar um pedaço de terra, se eu deixar meu escritório, se eu deixar minhas roupas, se eu deixar minhas joias para minha neta, eu vou ser lembrado. Será que a gente quer ser amado ou quer ser lembrado? Vocês já fizeram essa pergunta? O que você acha, Vera? O melhor seria alguém aqui quer ser amado pelas pessoas, pelos familiares, aqui. Obviamente que todo mundo diz que sim. E quem já se sente amado pelos familiares queridos, pelos entes queridos? Será que a gente é amado ou suportado? Será que a gente se convencionou que parente tem que se amar, tem que ser querido, tem que ser agarrado de ser familiar? Mas veja a sutileza, ou melhor dizendo, a sutileza ou a brevidade da nossa matéria, da nossa mente, né? A nossa mente, a mente não funciona em termos de eternidade. A mente funciona em termos de brevidade. A mente é breve. O espírito é eterno. O espírito não é breve. Eternidade e brevidade. O corpo-mente é breve. Nós passamos, às vezes, dificuldades que você não sabe como que as pessoas, já na vida atual agora, esquecem das coisas. Quem tem algum familiar aqui com Alzheimer? Os que têm sabem como esquece. Aqui e agora já. A gente não se conforma que o familiar ou ente querido esquece. Vai esquecer justo eu.
Isso é a constatação que nós vivemos. Se a gente esquece desde já, quanto dirá daqui 100 anos? Não precisa nem pôr 100 anos, que é muito. E é interessante que a gente quer arrumar um pretexto para ser lembrado como, em vidas passadas, como fulano, ciclano, beltrano. Ninguém se lembra que foi no passado alguma personagem simples. Todo mundo se lembra que foi amigo de Robespierre, entendeu? Alguém que já está amigo de Dom Pedro II, entendeu? Uma pessoa que já está consagrado na lembrança popular. Porque se eu conheci Dom Pedro ou Chico Xavier, você conheceu o Chico Xavier? Conheci. Nossa, que bacana. E eu gostaria tanto de conhecer o Chico Xavier. Existem N razões para você querer ter conhecido o Chico Xavier. Mas uma delas é que você esteja vinculado a Chico, que vai ser lembrado sempre, que vai ser amado, que vai ser venerado. Então, eu fico pensando como que é duro nós vivemos num mundo com essa mentalidade nossa. Constantemente a gente precisa perguntar para as pessoas: você me ama? Meu bem, você me ama? Já não é mais bem, né? Mas, meu bem, você me ama? O outro responde. Mesmo que não amar, diz que sim. Porque é uma coisa da convenção. O nosso cérebro não guarda as coisas. Ele não tem essa função de guardar para sempre. O nosso corpo-mente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não tem essa função de eternidade. Só tem função de eternidade a alma. A presença de Deus em nós. Isso consegue dar manutenção. Então, quando Paulo de Tarso dizia assim: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, nós vamos entendendo a robustez da fé dele. Quando você lembra Teresa d'Ávila, quando dizia assim: morro porque não morro. Quem pode entender isso? Nós não entendemos. Morro porque não morro. Porque obviamente que ela entendia que a imortalidade das coisas estava após morte. Então a gente vê os grandes homens tendo visões, posturas e comportamentos que nós não entendemos. A impermanência está além das suas crenças, a tua visões de mundo, os princípios, pessoas que amam, os seus bens, sua saúde, suas obras, sua segurança. Ela procura controlar os indivíduos que o cercam, dominar os acontecimentos, influenciar o curso do seu destino. Aí diz Hamed que tudo é transitório. Nossas opiniões, nossos pensamentos, nossos amores, né, nossos pontos de vista, inclusive a maneira de pensar, ver e julgar.
Os nossos amores, obviamente, é quando ele se refere ao nosso amor físico, às pessoas com as quais nós estamos vivendo. Mas os nossos amores de alma, esses permanecerão. Aí ele diz o seguinte ainda: até certo ponto sabemos quem somos e o que sentimos, mas não sabemos até quando isso se dará. Vejam que no Espiritismo nos explica assim: quando nós reencarnamos, nós esquecemos o passado. É uma frase espírita. Nós esquecemos o passado. Qual é a função de esquecer o passado? Qual é a questão? Por que a gente esquece o passado? Aí diz assim... Eu não sei se isso está no... Os estudiosos, não sei se isso está no Livro dos Espíritos, no Evangelho. A gente não lembra para não encontrar os nossos inimigos. E aí a gente quer promover vingança, quer tirar satisfação. Não é uma coisa assim, mas isso está escrito literalmente? Aonde? Nos dois? O Cuca está com a lembrança melhor que a minha. Então vejam, mas é uma coisa para se questionar também, né? Porque é uma coisa tão importante você lembrar o teu passado, que simplesmente você não lembra para você não se vingar daqueles do mal que te fizeram, e dos amores que você teve e viveu, você também não lembra. Entrar tudo no mesmo pacote. Então é uma questão de se questionar. Por que esquecemos o passado? Esquecemos por esquecemos, porque nossa mente, nosso não foi feito para lembrar, ou nós esquecemos por qual razão? Vocês estão acompanhando meu raciocínio ou não? Não? Está acompanhando, Silvio? Elaine, que está olhando as unhas dela lá, está acompanhando? Investindo nessa busca de comandar e controlar, perdemos a calma interior, a serenidade, empregando toda a nossa energia para alimentar a ilusão de que um dia conseguiremos exercer poder e autoridade plena sobre a vida dentro e fora de nós. Nós não temos controle sobre a vida. Essa ilusão, os homens de hoje sofrem, em função dessa ilusão, os homens de hoje sofrem angústia, estresse, frustração, pertinaz. Os homens de hoje e de amanhã. Podemos acrescentar aqui. A gente vai sofrer essa frustração. Eu não controlo a vida. A gente não quer que aconteçam as coisas, mas a gente não tem controle sobre as coisas. A gente não quer. A gente sofre, a gente corre, busca. Vou quebrar um pouco um gelo. A gente vai até no João de Deus para quebrar essas coisas. Desilusão. Porque ninguém muda o contexto das coisas. A vida é regida por leis inquebráveis, imutáveis. E essa questão do esquecimento
é uma lei divina. Uma lei divina. A gente se reencontra no futuro? Sim, mas não lembra. Então vou deixar minhas coisinhas, vai deixar tudo as tuas coisinhas e não vai lembrar. Alguém vai ficar com elas. Os teus móveis, aquilo que você demorou para pagar as prestações, vai. Porque as pessoas assim, agora que a pessoa conseguiu terminar a casa, agora que ele conseguiu pagar os móveizinhos dele, de cerejeira, agora que ele fez, agora que ele conseguiu. Mas a divindade, ela não conta nada disso. O que se tem, não tem. O que você tem, você não tem. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem nada. Primeira vez que eu escutei essa musiquinha, é uma música da Umbanda. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho nada. Eu falei, que música besta. E é de Umbanda. E é uma constatação, que você não tem nada. A gente vivendo assim, meus amigos, a gente vive mais solto, mais leve, mais solto.